O jogo do século. Pelé. O jornalista brasileiro Armando Nogueira escreveu um dia que se Edson Arantes do Nascimento não tivesse nascido homem, teria nascido bola. Toda criança vem depois de uma bola, né? Na barriga. Então há uma afinidade muito importante a bola na vida da gente. E na minha vida, a bola me deu tudo. Eu agradeço a bola. Logo que eu nasci, a enfermeira, uma amiga da minha mãe na época, disse que, olha, Celeste, que é o nome da minha mãe, está nascendo um rei. E esse rei vai ser jogador de futebol. Aí a minha mãe falou, não, jogador de futebol não. O meu marido, o Dondinho, que era o apelido do meu pai, já joga futebol e futebol não paga muito. Ele vai ter que ser um médico, vai ter que ser um professor. Eu não quero que ele seja jogador de futebol. Quando Pelé tinha 5 anos, sua família deixou Três Corações para viver em Bauru, cidade ao nordeste de São Paulo. Ele sonhava ser igual ao pai, um bom jogador que com apenas 24 anos teve que abandonar o futebol em razão de uma grave lesão. Quando eu era criança, só pensava em jogar igual ao meu pai. Eu falava, um dia eu vou ser igual ao meu pai. Ele é o único jogador que fez oficialmente 5 gols de cabeça num jogo. É o recorde mundial. E eu sempre achei, eu falei, pô, um dia eu vou bater esse recorde, um dia eu vou bater, pensando nisso, né? Mas eu não consegui. Na escola, começaram a chamá-lo de Pelé, uma deformação de Bilé, nome do goleiro da equipe de seu pai. Contra a sua vontade, nascia um ícone universal. Aos poucos, o mito se construía no melhor lugar possível para um jogador de futebol, a rua. As crianças de Bauru organizavam jogos em todas as partes. Só paravam quando anoitecia. Essa aqui é uma lembrança que eu tenho de Bauru, de quando a gente jogava na rua com bola de trapo, mal costurada. Foi aqui que eu aprendi os primeiros toques na bola. Em um fim de semana, Pelé chegava a jogar por 4 equipes diferentes com meninos de todas as idades. Para conseguir bolas e camisetas, eles vendiam amendoim na estação de trem da cidade e trabalhavam como engraxates. Essa caixinha aqui, em Bauru, quando eu tinha 12 anos, foi o primeiro trabalho que eu consegui ganhar, na época, R$300. Foi quando eu engraxei o sapato dos amigos do meu pai e a minha mãe guardou, que é um grande troféu. Aí, com 9 para 10 anos, eu fui pro juvenil e infantil do BAC, que era o Baquinho, do time que o meu pai jogava, que era o BAC, Bauru Atlético Clube. O BAC confirma sua supremacia, ganhando diversos campeonatos juvenis. Pelé já era a grande atração, e a chegada a Bauru de um ex-jogador da seleção brasileira precipita os acontecimentos. Com 15 anos, foi quando um jogador, Valdemar de Brito, veio para Bauru, era amigo do meu pai, e estava treinando o BAC. E falando com meu pai, ele falou, olha, o Santos está dando oportunidade a jogadores jovens e tal, deixa o Pelézinho para lá que tem muito futuro, falando para o meu pai. Apesar da resistência de sua mãe, Pelé viaja acompanhado de Valdemar de Brito e de seu pai. 7 horas de trem até São Paulo e de lá, um ônibus até Santos. A primeira coisa que eu fiz quando o ônibus chegou em Santos foi correr para a água para ver se a água era salgada, para experimentar a água. Que saudade, olha, que saudade. O Amaro era aqui quando eu cheguei aqui no Santos. Eu me lembro que eu sentei aqui, aí vim aqui, sentei aqui e fiquei olhando os jogadores passar. Na época só tinha os cobras aí. Aí veio o treinador do Santos, chegou aqui, conversou comigo. Aí falou assim, ó, põe essa camisa aí e vamos pro campo. Aí eu falei, tá bom, vamos até o campo.
Aqui é a Vila Belmiro, onde eu iniciei a minha carreira. Entrei para treinar no primeiro dia e já me adaptei. Tanto é que no primeiro treino que eu fiz, o treinador, o Lula, ele já mandou eu ficar. Já falou para o meu pai, para o Valdemar Brito, que era para eu ficar. Eu não tinha nem levado roupa ainda para ficar. O Santos já tinha uma grande equipe que acabava de conquistar o Campeonato Paulista. Pelé teria a chance de jogar ao lado de grandes craques como Del Vecchio e Vasconcelos. Pelé estreou no time principal com 16 anos. Em sua primeira temporada, anotou 17 gols. Mas em sua segunda campanha, marcou 58 gols em 38 jogos. Os dirigentes do Santos logo lhe dobraram o salário para evitar que ele deixasse o clube. A renovação de seu contrato mudaria a história do clube e também a vida de sua família, que pôde comprar uma nova casa, como Pelé havia prometido à sua mãe. Começaram a fazer uma promoção de um fogão a gás. Fogão a gás era 6 bocas, 4 bocas e um forno, porque minha mãe gostava muito de fazer bolo, fazer pudim, essa coisa. Eu falei, puxa, eu vou dar um presente para minha mãe no Natal. Mas esqueci, não perguntei. Aí comprei em São Paulo, mandei embrulhar e mandei para Bauru. Aí quando chegou em Bauru, minha mãe falou, olha, que é bonito o fogão e tal, mas não adianta porque aqui não tem gás ainda. 10 meses após a estreia no Santos, Pelé vestiria a camisa da seleção. Foi no mítico Maracanã contra a Argentina. As coisas acontecem rápido na vida dos gênios. Em 1958, com 17 anos, Pelé é convocado por Feola para disputar o Mundial da Suécia. Na concentração, surpreende pela calma e maturidade. Pelé não jogaria as 2 primeiras partidas frente à Áustria e à Inglaterra. Feola, contra a opinião do psicólogo da seleção e pressionado pelos jogadores mais experientes, dá uma vaga a Pelé e a Garrincha contra a União Soviética. O Brasil vence por 2-0. Contra o país de Gales, Pelé marcou um golaço que levou o Brasil à semifinal contra a temível seleção francesa. O único time que nós tínhamos preocupação era o time francês na época, porque o time da França era o melhor time. Né? Então nós tínhamos, né, conversando, olha, vamos ver se a gente consegue, né, passar a França, porque se nós passarmos pela França, nós vamos ser campeões, os jogadores falavam. Né? Mas eu não esperava aqui também que o Brasil pudesse jogar tão bem e eu fazer os 3 gols que eu fiz. Vai tentar cruzar para a boca do gol, bola para gol! Gol de Pelé! Eu achava que estava sonhando. Eu achava, quando a gente ganhou da França, quando chegou na... Eu falava assim, meu Deus, será que é verdade? Será que nós estamos na final da Copa mesmo? Porque eu não esperava. Eu com 17 para 18 anos, jogador mais novo da Copa do Mundo. Na final, contra a Suécia, o Brasil dominou o jogo com um excelente Didi e um desequilibrante Garrincha. Vitória por 5-2 e Pelé marcou 2 belos gols que deixariam o mundo boquiaberto. Nascia o rei. Depois de muitas frustrações, o Brasil era campeão do mundo pela primeira vez na história. Pelé era um menino que parecia não entender o que se passava ao seu redor e chorava abraçado a Gilmar. A Copa do Mundo de 1958, o meu pai ouviu com a minha família e os amigos deles de Bauru nesse rádio aqui. 4 anos mais tarde, o Brasil defenderia o título no Mundial do Chile. Pelé já possuía uma aura mítica e a cada passo gerava imensa expectativa. Mas no segundo jogo, ele sofreu uma distensão. Os médicos fizeram todo o possível para antecipar sua recuperação de modo que Pelé pudesse jogar a final. Na véspera da semifinal, eu fui treinar e aí eu fui fazer um cruzamento, aí senti de novo. Então aí foi uma tristeza, porque aí eu vi que não ia dar para jogar a final.
Mas o pessoal esqueceu, porque, graças a Deus, entrou o Amarildo e jogou muito bem as duas partidas. O Garrincha jogou muito bem. Aí todo mundo esqueceu, porque nós fomos campeões, eu tava na arquibancada. O Brasil bateu a Tchecoslováquia na final por 3-1 com gols de Amarildo, Zito e Vavá. Passou então a ter os mesmos títulos que Uruguai e Itália. Mauro, o capitão, levantava a segunda Copa. Em 1964, os militares ascendem ao poder após um golpe de Estado e passam a utilizar a seleção como um instrumento publicitário. Através da Confederação Brasileira de Futebol, a conquista do tricampeonato se transformou em um assunto de Estado. No entanto, na Inglaterra, a seleção brasileira afundou em razão da desorganização. Nós chegamos a ter 4 equipes, tinha 40 e poucos jogadores. E deixaram para fazer alguns cortes, tá? Em cima da Copa do Mundo. E nós chegamos em 66 com uma equipe desorganizada. No primeiro jogo, o Brasil venceu a Bulgária por 2-0, mas com uma atuação pobre. Perderia em seguida com justiça para a Hungria por 3-1. A partida contra Portugal seria decisiva. Somente a vitória interessava aos brasileiros. Com meia hora de jogo, Portugal já ganhava por 2-0 e Pelé recebeu 2 entradas duras de Moraes. Essa jogada era uma jogada para expulsão. Tinha que ser expulso o jogador de Portugal. Moraes teria que ser expulso porque foi por trás a jogada 2 vezes e o árbitro deixou. Após ser atendido, Pelé voltou ao gramado para não deixar a equipe com 10 jogadores, já que na época não se permitiam substituições. Portugal ganhou por 3-1. Para o Brasil, acabava o sonho do tri. Chega o Mundial do México. Os militares seguem no poder com um regime repressivo e o futebol volta a ser um fator de distração. O técnico da seleção, João Saldanha, homem de esquerda, foi dispensado poucas semanas antes da Copa. É a vez de Zagallo, que havia sido companheiro de Pelé no bimundial. Tantas improvisações criariam problemas, mas o Brasil formou uma equipe maravilhosa. Fazendo uma comparação com a de 58, 1958 e a de 70, eu acho que a de 58, individualmente, tinha melhores jogadores. Mas como equipe, como conjunto, a de 70, eu acho que era a melhor. Nunca se viu um time eficaz jogar com tanta beleza. Essa aqui foi uma das chuteiras que eu usei na Copa de 1970. Pelé criou 2 obras-primas que não terminaram em gol, mas ficaram marcadas na memória de todos. Essa jogada contra o Vitor, que não foi gol, até hoje todo mundo fala. Quer dizer, é mais importante que o gol. Foi quase na meia-lua, quase na risca da meia-lua. Daqui eu peguei a bola e bati pro gol contrário. A sobra é para Pelé, que resolve tentar enganar o goleiro. E quase. Eu vi 2 ou 3 vezes o Vitor jogar bem na frente. Aí eu pensava assim, comigo mesmo, falei, caramba, se o Brasil jogar com a Tchecoslováquia, esse goleiro ele vai ficar surpreso. A outra jogada também contra o Uruguai com o Mazzukiewicz, essa jogada do drible que pega do outro lado, também não foi gol e todo mundo fala. Foi uma jogada que ele saiu do gol, ele veio até aqui, na jogada ele ficou perdido, aí eu fui por aqui, ele veio por aqui. O futebol do Brasil conquistou a torcida mexicana. Na grande final contra a Itália, as 100 mil pessoas que lotaram o Estádio Azteca sabiam para quem torcer.
No minuto 17, Pelé faz 1-0 com uma linda cabeçada após cruzamento de Rivelino. Bonicenha empatou aos 30 minutos, mas o Brasil era imbatível. No segundo tempo, uma bomba desferida pela canhota de Gerson volta a mexer no placar. 5 minutos depois, Jairzinho faz o terceiro. E a 3 minutos do final, após um grande passe de Pelé, Carlos Alberto marcou o 4-1 definitivo. O Brasil conseguia o tricampeonato, ficando para sempre com a Copa Jules Rimet. O Brasil de 70 representa a perfeição estética no futebol. Uma equipe maravilhosa que tocava a bola como nenhuma outra, que possuía excelentes jogadores, capitaneados por Carlos Alberto e um gênio incomparável, Pelé. A seleção foi recebida em meio a uma loucura coletiva por um povo que ama o futebol como ninguém. Logo, o governo militar capitalizou toda a exaltação nacionalista para reforçar seu poder. Ninguém segura este país, proclamou o general Médici. Até 71, 72 e tal, ninguém sabia direito o que estava acontecendo. Aí depois começaram a falar das torturas, né, dos problemas políticos que estavam tendo, do desaparecimento de alguns estudantes. Isso aí em 70, 71, 72, nós não sabíamos de nada. Nós estávamos jogando, tinha aquela festa, ninguém sabia de nada. O Mundial do México seria o último de Pelé, mas ele seguiria ganhando títulos com o Santos. Na década de 60, o Santos foi o dono do futebol brasileiro, conseguindo 8 campeonatos paulistas e 5 campeonatos nacionais consecutivos. Uma equipe inesquecível, liderada por Pelé, mas com muitos outros jogadores de destaque. Em Pelé, havia talento, paixão e técnica. Seu repertório era ilimitado. Ótimo controle, ótima velocidade, ótimo chute, ótima cabeçada, mas também coragem para enfrentar a pressão e as botinadas de 5 continentes. Ele amava o futebol e o praticou como os deuses. O melhor ataque do Santos foi com Dorval, que o Dorval, fazendo daqui para lá como atacante, jogava o Dorval aqui de ponta direita, jogava o Dorval Coutinho mais na frente, o Mengável aqui no meio de campo, eu e o Pepe jogava aqui. Então era Dorval, Coutinho, Mengável, Pelé e Pepe. E isso aqui, ó, isso era nosso, mas aqui era meu, ó. Aqui era meu, aqui dentro. Santos, lançado Pelé, penetra Pelé, perigo! Caiu o segundo gol! Exatamente pela esquerda, meteu-se Pelé, atenção! Pelo amor de Deus! Jogada extraordinária do ataque do Santos! Perigo, atenção, disparou a fera. E... olha lá! Pelo amor de Deus, mas isso não existe! Segundo gol de Sua Senhoria, o senhor Edson Arantes do Nascimento Pelé. Genial, sensacional, maravilhoso! O Santos de Pelé foi uma imagem apreciada pelo mundo todo. Em 62, foi pela primeira vez na história campeão mundial de clubes frente ao Benfica, de Simões, Coluna e Eusébio. No ano seguinte, repetiria a façanha contra o Milan. O Santos era um espetáculo em movimento.
Aclamado em todo o mundo, o time vivia em aviões e jogava até 4 partidas por semana. Pelé não podia decepcionar. Em um jogo na Colômbia, ele foi expulso, mas diante da indignação da torcida, o árbitro foi trocado e Pelé voltou ao campo. Eu desci pro vestiário, aí eu comecei a ouvir um barulho, um monte de barulho. Aí vem a diretoria do Santos e falando assim, não tira a roupa não que você vai jogar, você vai voltar. Eu falei, que voltar? Eu já fui expulso, como que eu vou voltar? Ele falou, não, nós tiramos o árbitro, botamos bandeirinha, porque a torcida disse que vai quebrar tudo, você tem que voltar. Aí eu voltei a tirar o árbitro. Isso foi real. 2 vezes na África, um goleiro saiu chorando, porque ele foi substituído, ele saiu chorando, poxa, chorando e todo triste e tal. Aí eu fui falar com ele, falei, olha, você não precisa ficar assim, não precisa ter vergonha, porque não é culpa sua, é culpa de toda a equipe. Futebol, títulos e gols. Muitos gols. Pelé se transformou no carrasco dos goleiros. Até os pênaltis eram uma atração com Pelé. Ele inventou a famosa paradinha. Os goleiros antes, eles vinham muito para frente. Então, eu comecei a pensar, falei, poxa, na hora do pênalti, quando o goleiro vier, eu vou dar um tempo, né? Só um tempo. Aí eu comecei a vir fazer, chutar para ver o goleiro vir para olhar, né? Aí, pum, jogava para o outro lado. Em muitos treinos do Santos, Pelé jogava como goleiro. Chegou a atuar no gol em 3 partidas oficiais, mantendo sua meta invicta. Mas, em uma dessas ironias da vida, seu filho, Edinho, decidiu ser goleiro profissional. Eu que fiz todo goleiro do mundo sofrer, aí o Edinho foi ser goleiro. E o pior é que o Edinho depois acabou sendo goleiro do Santos, né? Pelé, o Edinho e o Dondinho, que era o meu pai. Foi um acordo que nós fizemos das 3 gerações da família Nascimento, que é os 2 centroavantes e o Edinho de goleiro. No ano de 1969, começou a contagem regressiva, porque Pelé estava prestes a marcar seu 1000º gol. Uma nova expectativa animava o Brasil. Eu estava ansioso, eu queria fazer o gol, porque começou em 1998, em 1999, e nós estávamos no interior, na Bahia, no norte da Bahia. E quando chegou na Bahia, estava 999. E o estádio cheio, todo mundo fez festa na Bahia. E foi a primeira vez que eu vi um defensor da equipe da casa ser vaiado porque salvou um gol. Porque quando eu ia fazer o gol, aí o Beck fez e tirou o gol. Depois de eu driblar o goleiro, ele salvou o gol. Salvou o gol, toda a torcida baiana vaiou. Começou a vaiar porque eles queriam a festa lá do 1000º gol, né? Por coincidência, o jogo seguinte era contra o Vasco da Gama no Maracanã. Aí o Maracanã também lotou. Todo mundo queria um gol de placa, um gol de bicicleta, um gol de cabeça, mas foi um gol de pênalti. Um homem frio como ele se emociona. Caminhou Pelé, apontou. Em 2 de outubro de 1974, diante da Ponte Preta, Pelé se despediu do Santos. Pus a bola assim no meio do campo, me ajoelhei, aí fiz assim para a torcida, muito obrigado, e agradeci a Deus. Em junho de 1975, por $5 milhões e para a surpresa de todos, Pelé anunciou que voltaria pelo Cosmos de Nova York.
O começo do Cosmo foi trágico. O começo do Cosmo foi muito trágico porque era uma equipe nova, de jogadores mais colegiais. Aí começamos a ter problema porque perdia de 3-0, perdia de 4-1. Eu falava, ai meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Eu não estou acostumado. Não estou acostumado a levar essas pancadas, né? Aí veio o Beckenbauer, Carlos Alberto, Pelé, Quinalha, que veio da Itália. Daí ficamos com um super time e ganhamos todos os campeonatos lá. Teve uma música que eu fiz em Nova York, que é uma música bem sentimental, que é da minha família, que dizia assim, eu vou cantar só um pedacinho para vocês, ver se você lembra, que é muito conhecida no Brasil, que é assim: abre a porteira que eu vou voltar, Nova York me faz chorar. Abre a porteira que eu vou voltar, aqui não tenho o que eu tenho lá. Abre a porteira que eu quero entrar, cidade grande me faz chorar. Abre a porteira que eu vou voltar, aqui não tenho o que eu tenho lá. Após finalizar seu contrato com o Cosmos, Pelé permaneceu por 3 anos nos Estados Unidos. Seu nome se transformou em uma marca associada a 20 empresas. Pelé continua viajando pelo mundo a negócios e atendendo aos interesses de patrocinadores. A empresa de marketing Pelé Sports dá suporte a todos os seus contratos de imagem. A pedido de Fernando Henrique, Pelé aceitou exercer o cargo de ministro dos Esportes. Sua realização mais polêmica foi a chamada Lei do Passe, que permite maior liberdade aos jogadores de futebol profissional. A política não lhe deixou muita saudade, mas ele não descarta uma volta com objetivos mais ambiciosos. Os sonhos de Pelé nunca são pequenos. Se tivesse vontade política, o país rico como o nosso, o Brasil não seria assim, não teria criança morrendo de fome. O povo brasileiro todo gostaria que o Pelé fosse presidente, porque o Pelé foi um grande jogador, o Pelé foi da seleção brasileira, sempre ganhou, é um exemplo. Mas administrar da maneira que eu acho que devia ser administrado, ia ser um pouco difícil. Essa estátua aqui é uma das mais preciosas da minha vida, que é o atleta do século que eu recebi em Paris. É normal, quando a pessoa se torna muito conhecida, passar a ser idolatrada, a ser ídolo, respeitado, o pessoal esquece da base, né? Por isso que eu falo, o Edson, quando conheceu o Pelé, com 6 anos de idade, em Bauru, entende? O Edson já era quem chorava, quem sofria, quem tinha os problemas. O Pelé é imortal, o Pelé é ídolo. Pelé, em qualquer lugar do mundo que você chegar agora, você perguntar, você ouviu falar no Pelé? Alguém conseguiu. Agora você chega e fala, você conhece o Edson? Ninguém sabe quem é o Edson. E, no entanto, o Edson é a base do Pelé, né? Se eu tivesse que nascer outra vez, eu faria tudo que foi feito até agora. Sairia direitinho da barriga da minha mãe e faria tudo novamente.